Estamos de volta com o Sport Diário aqui pela sua TV Diário. Olha, deixa eu falar uma coisa para você que está em casa. No intervalo aqui, pena, né? Pena que não dá para ver o que aconteceu, não deu para ver o que aconteceu no intervalo. Quando eu falei aqui, para você que está chegando agora, boa tarde, nós estávamos falando sobre o futebol americano, né, do futebol americano de lingerie, mulheres com lingerie, e que a gente ia lançar aqui no Brasil essa moda, aqui em Campos, essa moda. O que já apareceu de escalação aqui, olha, eu vou falar uma coisa, não vai nem fazer, não vai ser nem um campeonato, vai ser uma liga a nível nacional, se a gente for botar na ponta do lápis. E tudo escalado pela rapaziada lá da técnica, né? É bom deixar claro. Né? É bom deixar claro que foram eles que fizeram a escalação, né? Senão vai apanhar em casa. Senão a gente apanha em casa. Mas foi o pessoal da técnica que estava escalando o time feminino, né, de futebol de lingerie. Mas vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, Campeonato da Série A, que tivemos alguns jogos ontem. E um dos jogos que mais interessa pra gente aqui foi o empate em 0-0 do Flamengo diante do Santos. O Santos e Flamengo, o jogo mando de campo do Santos. O Santos que ia jogar na Vila Belmiro, mas perdeu um mando de campo e teve que jogar fora dos seus domínios e foi jogar com o Flamengo fora. E aí o jogo terminou empatado em 0-0. Jogo bastante movimentado, com chances para as duas equipes, bola na trave de um lado e também para o outro. Só que no finalzinho, aquela famosa polêmica, né? É bola na mão na bola, aí bate na mão, tem que marcar, não tem, e fica essa polêmica que fica a critério do árbitro. E aí acaba prejudicando ou não alguns times, né, Nico? Sim, Ailton. E o outro lado importante também é que muitas vezes, né, esse critério de mão na bola ou não, isso está causando já... o futebol é um esporte dinâmico, né? Diferentemente de outros esportes, né, que as regras param mais as partidas, como o basquete, o vôlei, que são esportes também excelentes, né, e gosto bastante também, mas o esporte tem esse diferencial, né? O futebol tem esse diferencial de ser mais dinâmico. E tem certas regras que, sinceramente, claro, que tem que ter essa regra da mão na bola, mas agora com essa mudança ocasionou de causar discussões que são desnecessárias, né? E fica aquilo de parar o jogo, ou não parar o jogo e depois ficar aquela confusão toda se foi ou não foi, né? Tem que ser criado um critério que seja um pouco mais universal para isso. Agora, Nicolas, nessa situação do campeonato, a gente sabe que você é a favor do eletrônico entrando no futebol. Chip na bola. O chip na bola é só para dizer que se foi gol ou não. Certo. Só se for para bater gol ou não. Mas, porque o exemplo? No vôlei, você tem o exemplo, no tênis, né? Você tem o desafio. Certo? No vôlei, você tem o desafio. No futebol, deveria ter desafio. O futebol americano tem desafio. No beisebol tem desafio. Correto? Você seria a favor do desafio no futebol? Não, Ailton, no futebol não. Apesar de vários erros de arbitragem, né, que são constatados a cada ano, né, no futebol, o futebol tem esse diferencial. Aí você faria o quê? Você faria uma adaptação de um outro esporte, de uma regra de outro esporte dentro do futebol. Porque está dando certo no beisebol, que está dando certo no futebol americano, nós vamos levar para o futebol. Eu acho que não, porque você altera a essência daquele esporte. Então, o futebol é conhecido como esporte dinâmico. E tem essas discussões, né, como vem acontecendo. Eu acho que a gente tem que mudar, primeiramente, a qualidade da arbitragem. Mas como é mais fácil, de repente, mudar e colocar a tecnologia, né, as autoridades colocarem isso, as autoridades do futebol colocarem isso, então tira essa discussão, bota lá o chip, né, faz esse desafio e tal. O chip na bola para saber se foi gol ou não é interessante. O chip eu até concordo. O chip na bola tudo bem. Agora você já pensou, por exemplo, um lance daquele ali, finalzinho, 47 minutos do segundo tempo, aí o cara joga porque o cara, no exemplo do futebol americano, o cara joga um lenço no campo para poder desafiar. Né? Ele joga o lenço, aí o cara para lá, aí vai o juiz olhar naquele monitorzinho e tal, para saber, não, foi pênalti, vai lá e bota lá, não foi porque o cara subiu, foi no impulso, ele tem que abrir os braços para poder, né? Senão não tem como pular. Sim. E bateu na mão dele. Você já pensou isso no futebol? Não acaba o futebol, pai.
Não tem como. O futebol, volto a dizer, é um esporte que tem esse dinamismo e por isso é mais dinamismo que outros esportes, né? Não estou dizendo que outros não têm, mas o futebol é aquilo. O torcedor, eu como torcedor, eu também como jornalista e tudo mais, como telespectador assistindo partidas também, gosto da bola rolando, não gosto daquele árbitro parando toda hora, sabe? Claro que não pode perder o controle do jogo. Sim. Mas tem certas situações que você gosta de ver a disputa, né, dividida e tudo mais. Você acredita que profissionalizando a arbitragem de futebol, que hoje é amador, eles ganham uma porcentagem nos grandes jogos, nos pequenos jogos eles têm uma cota para poder, né? E tem o deslocamento, aquela coisa toda. Mas você acredita que profissionalizando a arbitragem melhora a condição da qualidade do futebol? Sim, com certeza. A profissionalização da arbitragem é que vai ocasionar isso. Não acho que você simplesmente colocar a tecnologia vai solucionar tudo, não. Mas como o caminho às vezes é mais fácil de colocar a tecnologia do que mudar, colocar, quem sabe, mais cursos para os árbitros. Já existe curso para árbitro, né? E é bom que saiba disso, mas você fazer com que alguns critérios para formação de arbitragem sejam um pouco melhores. Então, hoje a gente não tem isso de uma forma mais profissionalizada. Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre os outros clubes, né? Principalmente a equipe do Botafogo, né? Que tem jogo importante hoje contra a Ponte Preta e precisa de um resultado positivo para continuar sonhando, né, em sair daquela zona de rebaixamento, aquela situação para ficar mais tranquilo para a equipe do Botafogo. Você acredita que o Botafogo tenha condições de pegar um resultado melhor na partida de hoje, pegar o elevador, como se diz na gíria do futebol? Apostar no Botafogo é algo muito incerto. O torcedor do Botafogo pode falar assim, você está sendo muito pessimista, né? Mas até o torcedor do Botafogo é muito pessimista, se for parar para analisar, né? Mas o Botafogo vem demonstrando isso dentro da tabela da competição, um time muito inconstante, e eu acho que o Botafogo tem muito potencial, eu costumo dizer isso. O time do Botafogo não é um time ruim, jogadores com muito potencial, inclusive muito jovens, inclusive um deles é o Luiz Ricardo, né, que a gente vai falar disso agora, o lateral direito, que vem fazendo excelentes atuações, agora teve o contrato renovado, terá o contrato renovado. Então, esses jovens do Botafogo, essa equipe um pouco mais jovem, com alguns jogadores que têm um pouco mais de rodagem, fazem com que o time aos poucos vá se encaixando de ter uma constante dentro da competição. O fato do Botafogo não ter uma estrela, né, aquele jogador, o chamado medalhão, aquele que comanda tudo, ou aquele que é responsável, como teve o Seedorf, por último, foi o único jogador, como já teve Túlio, teve outros jogadores, Maurício, né, grandes jogadores como os famosos medalhões. Isso dificulta ou facilita a vida do Ricardo Gomes? Olha, depende da situação. Às vezes você tem um medalhão, né, que é um jogador que causa vários problemas extracampo. E aí isso já complica para o treinador. Então, você tem que depender da situação. Se o cara tem um extracampo, né, tudo certo ali, faz aquilo que tem que fazer dentro de campo e também fora de campo. Claro que na folga ele pode fazer o que ele quiser, mas ele tem que estar lá no dia do treinamento. Só não pode ser igual o Boni da Estela, né? Não pode ser igual o nosso amigo Adriano. Boni. Né? Que também é um excelente jogador, mas aí que tá, o Adriano dentro de campo é indiscutível. Agora fora de campo chegava atrasado, o próprio Ronaldinho também no Flamengo. Então, são exemplos, né, de como você ter um medalhão às vezes também pode ocasionar algumas dificuldades. Só que tem uma diferença muito grande entre o Adriano e o Ronaldinho. O Adriano, quando ele foi a última vez que o Flamengo foi campeão, foi com ele, né? Só que ele tinha o grupo na mão. Ele chegava atrasado, brincava com todo mundo, pegava todo mundo do colo. Era o garoto, era o filho mais velho, o filho mais velho até do jogador mais novo do Flamengo. Todo mundo gostava. Ronaldinho já era diferente. Era desagregador. Sim. Adriano juntava. Né? Tanto é quando ele queimou a perna, todo mundo diz... Na moto queimou a perna, na moto. Né? Desculpa. Ele queimou numa luz de jardim. De jardim. Né? Tá bom, então, né? Tá bom, eu acredito também no Andy, né? Mas aconteceu isso. Mas ele tinha um grupo na mão, todo mundo defendia o Adriano.
É diferente. O Ronaldinho, ele ia pro jogo, ia sem segurança em volta deles, outros jogadores sem ninguém. Entendeu? Aí o grupinho dele era ele, um grupinho de jogadores que todos os dias era o mesmo grupinho que jogavam. Era um timezinho deles. E aí, meu amigo, peraí, eu vou correr pro cara? E o Adriano também, em outra situação, o Adriano, a gente tava falando do Botafogo, o torcedor do Botafogo deve estar adorando a gente ter mudado pro Flamengo. Mas só para realmente ilustrar, né, esse exemplo do que o medalhão pode fazer, né? Pode fazer também. Ele pode ser benéfico dentro de campo, de ser um jogador que vai puxar a responsabilidade. Isso talvez falte hoje no Botafogo, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que se analisar quem é esse jogador. Quem é que tem que ter um perfil, né? Mas aí você, às vezes, tem, né, uma garotada que é muito esforçada, uma garotada que tem potencial, mas, de repente, nas horas que você vai enfrentar um São Paulo no Morumbi, um Santos na Vila Belmiro, aí não tem ninguém que puxa a responsabilidade. Aí por isso, alguns jogos o Botafogo não consegue ainda manter essa constante no campeonato. É muito complicado. Vamos falar agora do tricolor das Laranjeiras, do Fluminense. Né? O Fluminense que só joga no final de semana contra o Internacional. Nesse período vai ter todo o trabalho de treinamento. O técnico Levi Coupe ontem colocou no treinamento o Wellington como titular na equipe do Fluminense. Ele que vem jogando bem, vem entrando bem nas partidas e até fez um gol na última partida contra a Ponte Preta, quando o Fluminense venceu por 3-0. O Wellington, né, o torcedor do Flamengo conhece bem também, né, aquela situação do Fluminense ter contratado um jogador, né, que estava para ser despontado no Flamengo e tal. O Fluminense hoje também busca afirmação no campeonato. Verdade. Uma situação bem parecida com o Botafogo, uma equipe também de muitos jovens, que também tem essa ausência hoje de ter um jogador mais medalhão no time. Tem o Magno Alves, né, que não precisa nem falar. Magnata é banco, né? Esse Magnata medalhão mesmo. Esse né? é medalhão, Magnata é medalhão. Aí você já vê o Fluminense um pouco... É um exemplo, exatamente o exemplo que tinha que dar. O Botafogo não tem nenhum desses jogadores. Tem o Jefferson, né, tá no gol, mas não exatamente... Não é aquela liderança de botar a cara na reta e peitar e chamar a responsabilidade. Até pela função dele. É um goleiro importante, mas o goleiro não está ali exatamente no meio de campo, não está coordenando o time ali nas 4 linhas, exatamente mais para frente. Certo. Né? É quando a gente fala nas 4 linhas, que ele está dentro das 4 linhas, mas a dificuldade é de falar com o centroavante. Né? Porque se você é zagueiro, se você vai ao ataque para fazer no escanteio, você pode falar com o seu atacante. Né? Raramente o seu atacante vem para a área para poder... às vezes, o Giti até vem na hora do escanteio para poder defender, mas está na hora do sufoco, você não tem como falar com ele. É totalmente diferente quando você tem, né, aquela possibilidade de falar com o seu jogador, que às vezes você joga no meio de campo, você tem a possibilidade de estar comunicando melhor com ele. Exatamente. Então fica aí ilustrada a diferença hoje do Botafogo para o Fluminense. O Fluminense, por ter alguns jogadores com um pouco mais de idade, poucos jogadores, né? A gente perdeu logo o atacante, mas na tabela isso fica bem ilustrado. O Fluminense um pouco mais acima, o Botafogo, né, um pouco mais embaixo, tentando a ascensão na competição. E vamos ver se hoje consegue resultado positivo. O Fluminense joga no domingo contra a equipe do Internacional. Olha, mais uma parada no seu esporte diário. Já voltamos com muito mais aqui falando sobre o esporte. Vamos falar também do Vasco da Gama. Torcedor do Vasco, não sai daí não. E no próximo bloco, o Vasco em destaque para você.